estamos começando aqui o estudo do período composto, quando um verbo se liga a outro e ambos sofrem uma alteração dentro de uma frase. É esse o nosso primeiro período composto. A gente vai estudar o período composto por coordenação, que, segundo a NGB, quer dizer relação de independência de uma frase em relação à outra. Isso não me ajuda em nada saber identificar uma oração coordenada. O que me ajuda a identificar uma oração coordenada, candidato, é decorar conector. Decora conector e analisa o sentido dentro da frase. Daqui a pouco eu falo mais sobre esse negócio de decorar conector. Por ora, vamos entender essas preliminares. O que são essas preliminares? O conceito de frase, oração e de período. Frase é todo elemento que te passe sentido completo. É isso, travei aqui. Que te passe o sentido completo é considerado uma frase. E oração? Também, qualquer elemento escrito que te passe uma informação completa. Veja que frase e oração, nesses contextos que eu disse agora, são idênticos. Só que elas têm um ponto de diferença. A oração tem que ter verbo. Decora isso. A oração tem que ter verbo. A frase não. Beleza, Vitor, entendi. Vamos colocar num contexto para você entender melhor? Nossa, que calor! Aqui está um calor mesmo. Nossa, que calor! Tudo isso aqui eu posso chamar de frase, porque é um segmento escrito, tá? Frase não é só escrito, mas a gente está trabalhando somente elementos escritos. É frase porque esse elemento me transmite uma informação completa. Nossa, que calor! Eu entendi a mensagem. Consegue compreender isso aqui? Sim. Essa frase aqui pode ser chamada só de frase ou frase nominal, porque ela não contém verbo nominal. Tudo que for nome é antônimo de verbo. O verbo está sozinho, isolado, e tudo que não for nome, substantivo, adjetivo, numeral, são considerados o quê, gente? Nomes. Frase porque tem sentido completo e nominal porque não tem verbo. João foi à escola. Eu tenho uma frase aqui? Tenho. É uma frase porque tem sentido completo. Só que essa frase aqui é uma frase verbal. Por que é chamada de frase verbal? Porque tem oração. Porque tem um verbo. E por ter verbo, ela também é chamada de oração. Portanto, frase verbal ou oração são a mesma coisa. Deu para entender? Toda oração é uma frase também, mas nem toda frase é uma oração, porque para ser oração precisa de verbo. Deu para entender o conceito aí de frase-oração? Sim. Agora vamos falar sobre o período. O período é um conjunto de frases ou orações. O período é definido, é conhecido, é verificado por uma pausa forte, que pode ser eu não vou escrever esse parênteses aqui, senão você vai confundir. Ele é representado por um ponto final, uma exclamação, uma interrogação e um reticências. Um desses 4 sinais de pontuação são responsáveis por encerrar o período. Quando ele encerra o período, aí é que eu vou sair contando em qual período determinado elemento está. Às vezes a prova pergunta isso. A frase que está localizada no 3º período, o aluno não sabe onde é o período, ele não sabe contar os períodos. Então, é só ele identificar as pausas fortes e saber que cada pausa forte dessa representa o final de um período. Aí ele vai saber em qual oração está a frase que a banca está pedindo para que você analise. Beleza? Lembre-se, período, conjunto de frases ou orações definidas por uma pausa forte. Veja esse primeiro que está na apostila de vocês. Saudade de você, meu querido. Eu tenho aqui um período frasal. Nem posso dizer que é um período simples, mas ele é um período frasal. Por que ele é um período frasal ou um período nominal? Vou colocar nominal. Nominal ou frasal.
Veja, eu só tenho um período porque eu só tenho uma pausa forte e é um período nominal porque você não vê nem a presença de um verbo, tá? Nominal porque não tem verbo. Nesse número 2, você vê apenas a presença de um verbo. Eu tenho um só período, que é marcado por uma única pausa forte, e esse período só tem um verbo. Portanto, eu posso chamar isso aqui de período simples. Agora você está sabendo o que é um período simples. Período simples é uma pausa, um elemento firmado por uma pausa forte que contém apenas um verbo. Tudo bem? A gramática também chama o período simples de oração Stephanie. Estou brincando, oração absoluta. Oração absoluta porque ela é absoluta única aqui. Ela é a única, absoluta não quer dizer isso, a única. Portanto, eu só tenho um verbo, ela é absoluta dentro desse período. Tem esses dois nomes aí para o período simples. Na terceira frase, você vê que eu tenho apenas um período, porque eu tenho apenas uma pausa forte. Estudei e fui para a escola. Note que nessa pausa forte aqui, eu tenho dois verbos. Eu tenho o verbo estudar e o verbo ir. Por eu ter dois verbos, eu tenho que sair contando quantos verbos eu tenho para saber se o período é simples ou composto, ou quantas orações eu tenho. Eu tenho aqui na primeira, minha primeira oração, e aqui eu tenho minha segunda oração. Quantos verbos eu tiver ao longo de um texto, eu vou ter a quantidade de orações. Esse período, que eu só tenho um só período, porque eu só tenho uma pausa forte, esse período será chamado de período composto. Por que ele é um período composto? Porque ele possui duas orações, ou seja, possui dois verbos. E é isso que nós vamos estudar na aula de hoje, a relação de orações entre si. Qual é a relação dessa primeira oração em relação a essa? Qual é a relação de adição, adversidade, causa, consequência? São essas as relações que nós vamos estudar na aula de hoje, tá bom? Período composto, porque tem duas orações, eu tenho apenas um período, tá bom? Gente, estudar período composto é estudar o uso das conjunções. As conjunções são responsáveis por ligar orações. Quando elas ligam orações, as conjunções, exceto as integrantes, todas elas passam alguma informação, alguma circunstância. Por isso, candidato, que você tem que decorar a grade de conjunções. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, vocês já podem conferir na apostila de vocês, que eu fiz uma grade de conjunções coordenadas. Essas conjunções você tem que escrever à mão para você fazer um processo de decorar e colocar na sua sala de estudo para que você visualize, saiba que ela é uma conjunção coordenada e saiba qual é o sentido que ela expressa. Eu tenho que fazer esse treino, senão eu não vou decorar nunca. Pode fazer esse treino aí, bicho, não tem para onde correr. Tem que decorar a conjunção, tá bom? Eu fiz um pequeno texto aqui, desculpe a letra que é terrível, mas eu quero que vocês estudem a relação dessas frases, dessas orações. Minha primeira providência é contar quantos períodos eu tenho aqui. Portanto, eu vou procurar as pausas fortes. Pausa forte, vírgula não é pausa forte, logo não passava. Tenho a minha primeira pausa forte aqui. Pois ela tinha passado no concurso. Rica. Segunda, né, gente? Deixa eu ver aqui. Rica, passou. Pode grifar no material de vocês aí. E estudo. Quantas pausas fortes eu tenho aqui, gente? 1, 2, 3, 4. Portanto, eu tenho aqui 4 períodos. Eu tenho 4 períodos. Vamos estudar 4 períodos. Vamos estudar a relação desses 4 períodos entre elas.
tá bom? José sonhava com um cargo efetivo. Aqui é minha conjunção. Eu sempre tenho que criar o hábito para cortar a oração antes do conector. José sonhava com um cargo efetivo. O conector é responsável por ligar orações, portanto ele encerra uma e começa outra. Ele sempre fica com a segunda, tá? José sonhava com um cargo efetivo. Minha primeira oração. E ser muito rico. Segunda oração. Eu vou grifar o verbo também, vou grifar o verbo de preto. Para você visualizar os verbos. Sonhava, ser, está no infinitivo. José sonhava com cargo e ser muito rico. Não preste atenção no sentido da frase não, viu? Entretanto, que é a minha conjunção adversativa, entretanto, não estudava. Terceira oração. E eu estou grifando o meu verbo. É bom você ter essas canetinhas coloridas aí no material, que a gente vai utilizar muito, viu? Não estudava. Conjunção. Logo, não passava. Aqui é a minha quarta oração. Então, nesse primeiro período, eu tenho um período composto liderado por 4 orações. Essa oração é aditiva, porque o E está somando adições aqui. Além de ele querer um cargo efetivo, ele era muito rico. Eu decorei que a conjunção E é aditiva e conferi pelo contexto. Entretanto, não estudava. Como é que ele queria ser? Ter um cargo efetivo, ser rico, se não estudava. Você pode ser rico sem estudar, mas passar no concurso público sem estudar é sorte, né? E não estudar. O logo está ligando. Peraí, deixa eu fazer de novo. Esse E liga a primeira, a segunda oração. O entretanto liga a segunda, a terceira oração. E o logo liga a terceira, a quarta oração. Você consegue perceber o poder de uma conjunção dentro de uma frase? Ligar a oração anterior e a posterior. É isso que eu quero que você identifique e estude a relação de sentido entre uma frase e outra. Analisamos o primeiro período, que é composto por 4 orações, agora vamos para a segunda. Ele encontrou uma amiga na rua e, cortando antes da conjunção, e ficou constrangido. Aqui eu já tenho minha primeira oração do segundo período. E ficou constrangido. Segunda oração. Ficou constrangido é só uma oração porque é uma locução verbal, viu? Uma locução verbal tem valor de apenas um verbo. Encontrou 2 verbos um ao lado do outro, é uma locução verbal. Você aprendeu isso. Então, locução tem valor de um verbo só. 1, 2. Pois, que é a minha conjunção, pois ela tinha passado no concurso. Minha terceira oração. Você note que também eu tenho uma locução verbal. Tinha passado, formou um tempo composto aqui, né? Tinha passado no concurso, mas não era rica. Mas a conjunção adversativa. Cortei e formei minha o quê? 1, 2, 3, 4 oração. Aqui é a minha quarta oração. Mas não era rica. Encerramos o período e veja que o segundo período também possui 4 orações. Matriculou-se num curso, aqui é minha próxima, com o verbo matricular-se. Veja, pediu demissão, é a minha outra oração, só que essa oração aqui, está ligada a 2, não por um conector, mas por uma vírgula. A vírgula pode ligar orações? Pode. A gente já estuda quando uma oração é ligada por conjunção ou por pontuação. No caso, vírgula, ponto e vírgula, tá? Pediu demissão, vírgula,
Estudou, veja, a segunda é ligada à terceira por uma vírgula. Estudou e passou. 1, 2, 3, 4. Vitor, quer dizer que estudou sozinho é uma oração? É. O que é que se precisa para ter uma oração? Um verbo. Portanto, aqui é uma oração completa. Estudar é um verbo intransitivo, ela é o sujeito oculto no caso aí. José viu isso, né? O que é uma conjunção integrante. Primeira oração, porque tem um verbo, que o atraso é curto sem estudo. Segunda oração. No último período eu tenho apenas, que começa aqui, né? O último período, eu tenho apenas 2 orações. Primeiro passo, o que é que você viu aqui? Eu saí grifando os verbos, grifando os períodos, as pausas fortes. Depois eu fui grifar os verbos, depois eu fui grifar os conectores. Você tem que saber o que é verbo, que você já sabe, tem que decorar os conectores para circular e estudar a relação entre eles. É isso que a gente vai estudar agora e saber qual é a relação que os conectores fazem em relação entre orações. Iniciando o período coordenado, agora propriamente dito, 3 conceitos básicos aqui das orações coordenadas. A palavra síndeto quer dizer o que, gente? Conjunção. É a mesma coisa que dizer conjunção. Ah, falta um síndeto na sua frase, falta uma conjunção. O valor do síndeto é aditivo, conjunção. Lembre-se disso, é só um nome chique para conjunção. Síndeto, na verdade, uma oração sindética é aquela que tem o quê? Que tem conjunção, ou seja, é aquela que possui conjunção. Se síndeto é conjunção, uma oração sindética é aquela que tem conjunção. Esse A de assindético nega o síndeto. Assindético sem conjunção. Que nem a palavra normal, que se colocar do A fica anormal. Assindética quer dizer o que, gente? Sem conjunção. Coloquei aqui esse trecho do Trevisan, do Dalton Trevisan, para que você analise a relação entre essas orações. Dalton Trevisan, o autor desse texto. Primeiro, queria que você analisasse a relação desses períodos, das orações e por aí vai. Vamos contar quantos períodos aqui? Eu tenho 1 período, eu tenho 2 períodos e tenho 3 períodos, não é verdade? 4. 1, 2, 3, 4. Tenho 4 períodos aqui, 4 pausas fortes. Vamos analisar a relação do primeiro período? Veja. Dário, eu acho que deveria ter um acento aqui, né? Paróxilo terminado em ditongo, né? Vamos lá. Dário vinha apressado. Primeira oração, a minha sentença inicial. Dobrou a esquina, segunda, com o verbo dobrar. Diminuiu o passo, terceira oração, sem conector, encostando-se na parede de uma casa. Isso aqui é a minha 4ª oração, beleza? Pessoal, veja que essas orações se unem por intermédio de uma vírgula. Ela não tem conector. Portanto, eu digo que essa oração sem conector vai ser uma oração assindética, porque não tem o meu conector. Veja. Dário vinha apressado e dobrou a esquina, mas diminuiu o passo e encostou-se na parede. Essa oração tem relação com essa mesmo, que não tem um conector, com uma relação de soma de ações. Interprete. Vinha apressado, dobrou a esquina. É uma soma de ação. Primeiro ele veio apressado, depois dobrou a esquina. É adição. Mas diminuiu o passo. Se ele vinha apressado, diminuiu o passo, se opõe. Eu tenho uma ideia de contrariedade aqui. Diminuiu o passo e se encostou na parede.
Diminuiu o passo e encostou. Encostou-se na parede. É uma relação também de adição. Eu sei que, se não tem conector, expressa adição, contrariedade, oposição, alternativa, conclusão, eu tenho uma oração coordenada. Então, todas essas orações aqui, Vitor, são coordenadas? São oração coordenada, oração coordenada, oração coordenada e oração coordenada. Por que elas são coordenadas? Adição, adversidade e adição. Vitor, tu conseguiu entender isso sem a conjunção? Sim, analisei o sentido. Tá bom? Vou chamar todas essas orações de oração coordenada assindética porque ela não tem o que, gente? O conector. Oração coordenada assindética porque não tem o conector. Vitor, precisa colocar oração coordenada assindética aditiva? Não. Essa quarta classificação, né? Oração 1, coordenada 2, assindética 3. A quarta classificação, que seria aditiva, adversativa, alternativa, só virá se tiver o meu conector. Se não tiver o meu conector, nada de colocar. É somente oração coordenada assindética. Compreendeu, candidato, o que é uma oração coordenada assindética? Todas as orações do primeiro período são coordenadas assindéticas por não ter uma conjunção. Escorregou-se, verbo, primeira oração. Sentou-se na calçada, segunda oração. Descansou na pedra o seu cachimbo, terceira oração. Escorregou e sentar, adição. Sentou e descansou o cachimbo na pedra, adição. Tenho que estudar a relação de sentido primeiro. Como é adição e eu estudei as coordenadas, eu sei que adição só são expressas pelas coordenadas. Portanto, eu vou chamar de oração coordenada assindética. Por qual motivo, candidato? Porque não tem conjunção. Oração coordenada assindética, porque não tem o que, gente? Conjunção. Beleza? 2 ou 3 passantes rodearam-no. Isso aqui encerra o período? Encerra? Deixa eu ver aqui na apostila. Faltou indagaram-no, né? Aqui eu vou consertar. Pedir licença para vocês e consertar. Indagaram-no. 2 ou 3 passantes rodearam-no, vírgula. Indagaram-no. Tá na apostila de vocês, viu? Indagaram-no. Veja, 2 ou 3 passantes rodearam e indagaram-no. Só que eu não tenho um e, eu tenho apenas uma vírgula separando. Portanto, eu vou chamar isso aqui de oração coordenada assindética. Indagaram-no, oração coordenada assindética, por também não ter nenhuma conjunção. Beleza? Dário abriu a boca, moveu os lábios, não se ouviu resposta. Reclinou-se e adormeceu. Cara, olha o tanto de frases aqui, de orações. Abriu a boca, 1. Moveu os lábios, 2. Não se ouviu resposta, 3. Reclinou-se, 4. Adormeceu, 5. A primeira oração se liga à segunda por vírgula, sem conjunção, coordenada assindética. A segunda se liga à terceira por vírgula, sem conjunção, oração coordenada assindética. A terceira se liga à quarta por vírgula, sem conjunção e com vírgula, oração coordenada assindética. Adormeceu, reclinou-se e adormeceu, oração coordenada assindética. Então você pode perceber que um texto pode se ligar completamente sem conjunção. É mais difícil. O Dalton Trevisan foi um mestre quando fez isso. É possível, esse texto foi adaptado, viu, gente?
Esse texto do Trevisan mostra a relação entre frases mesmo sem conjunção. Então, candidato, decora essa primeira parte aqui. Uma oração que se liga a outra sem conjunção, sem síndeto, é chamado de quê? Oração coordenada assindética. Agora vamos falar das orações coordenadas sindéticas. Primeira conjunção que você vai ter que decorar, veja aí na apostila de vocês a minha tabela, monte a sua tabela, porque uma coisa é decorar a conjunção e a outra é analisar sentido. Beleza, candidato? Coloquei aí as duas principais aditivas, aliás, as únicas que são mais usuais é o e e o nem. O e, conjunção aditiva clássica, e o nem, que é aquela que soma excluindo, né? A gente costuma chamar isso aqui de adição negativa. Vamos ver os casos aqui para eu te mostrar. Ó. Edna ministrou palestras e vendeu seus livros. Corto sempre antes da conjunção, circulei esse e. Todo mundo sabe, todo mundo que estuda português sabe que o e é uma conjunção aditiva. Todo mundo aprendeu isso. Deixa eu chego já aí, veja. Quando eu fiz o corte antes da conjunção, eu costumo chamar a primeira oração de oração coordenada assindética, porque ela ficou sem o síndeto. O síndeto pertence à segunda oração, por isso que eu cortei antes. Essa oração aqui é uma oração coordenada o quê? Sindética. Por que ela é chamada de sindética? Porque ela possui a conjunção ficou com ela. O e, eu decorei que é aditivo, 50% de chance. Agora você tem que analisar se realmente, tirar a prova dos 9, se ela realmente é uma conjunção aditiva. Veja, ministrou palestra e vendeu os seus livros depois da palestra, acredito que seja. É uma soma de ação? É. Ela foi lá, ministrou uma palestra e, como soma dessa ação, além de ministrar uma palestra, ela vendeu os seus livros. Oração coordenada sindética, o que, gente? Aqui, aditiva. Nunca se baseie somente pela conjunção. Veja se realmente o sentido passado é o que você aprendeu com a conjunção. Às vezes as conjunções trocam de posição. Nem tinha interesse nas roupas, nem tinha interesse nos sapatos. Você está vendo uma repetição do uso do nem, conjunção repetida, né? A gente não chama isso de correlata, mas é uma conjunção repetida. Eu tenho conjunção, eu tenho conector nos dois casos. Portanto, como a conjunção está nos dois casos, eu vou chamar de oração coordenada sindética aditiva, porque ela está nas duas frases. Oração coordenada sindética aditiva, porque ela possui conjunção nas duas frases. Nem tinha interesse nas roupas, nem tinha interesse nos sapatos. São duas ações negativas. Nem queria roupa, nem queria sapato. Nem. O nem, bicho, eu nunca vi representando um outro tipo a não ser adição. Lembre-se bem. O nem é uma oficial das aditivas. Eu nunca vi o nem expressando alternância ou conclusão ou explicação. Nunca vi. O nem, eu posso dizer para vocês aqui que ele é sempre aditivo. Confira o contexto, confira a frase, mas eu nunca vi de outro jeito, tá? Tanto estuda quanto trabalha. Você está vendo que eu fiz uma listinha no material de vocês aí das conjunções correlatas, não foi? O que é uma conjunção correlata? Ela começa com um pedaço e termina com outro lá na frente. São elementos que se combinam para dar a ideia de adição. Tanto estuda quanto trabalha. Tanto quanto é uma conjunção correlata. Ela precisa dessa primeira parte para existir quanto segunda. Tanto estuda quanto trabalha. Estuda e trabalha. Dá para entender essa questão aqui, gente? Tanto estuda e trabalha? Então, tanto quanto. Eu corto antes, isso aqui não tem vírgula, eu explico já por que não tem vírgula. Tanto estuda quanto trabalha. Eu só vou considerar numa conjunção correlata a classificação para a última.
tá? Eu coloquei as conjunções correlatas aí. Quais são, gente? Ó, não só, mas também, não só, mas ainda, não só, mas, como também, como, por aí vai. Então, eu vou chamar isso aqui de oração coordenada sindética aditiva, porque está dizendo que ele estuda e trabalha, oração coordenada assindética. Mas, Vitor, tanto não faz parte. Convencionou-se chamar assim, que quando eu tiver uma conjunção correlata, apenas a segunda leva à classificação, tá bom? Deixa eu falar sobre uma questão de vírgula que eu esqueci. Se diz o seguinte, que em conjunções aditivas, a maioria dos gramáticos, principalmente os modernos, diz que não se deve colocar vírgulas em conjunções aditivas, salvo algumas exceções que depois eu explico. Como ela é aditiva, não se vê uma vírgula. É uma obrigação? Não, é uma orientação. Tem autor que diz que pode colocar. Então essa questão de vírgula aí é bem proporcional, depende de um autor para outro. Como houve uma repetição de conjunção aqui, e eu tenho uma frase muito extensa, eu posso colocar uma vírgula aqui. Em frases muito extensas, longas demais, em um conector repetido e não correlato, a vírgula entrou. Vitor, quer dizer que em conjunções correlatas eu posso usar a vírgula mesmo sendo aditiva? Só se ela for de grande extensão. Você viu que aqui, tanto estuda quanto trabalha, eu tenho uma conjunção correlata, só que ela é de pequena extensão. Por ser de pequena extensão, a vírgula não se deve colocar, porque ela é uma aditiva, é uma orientação, tá? Não se deve colocar. Ah, Vitor, eu posso colocar? Posso, como eu tinha colocado. É uma orientação que não se coloque. Não só, olha a banda, não só os presentes me aplaudiram, como também externaram sua alegria. Além de aplaudir, externaram a sua alegria. Eu tenho uma soma aqui de ações. Conjunção correlata, você sabe que eu só classifico a segunda. Oração coordenada sindética aditiva, somente a segunda recebe a classificação. E a primeira, oração coordenada assindética, sem conjunção. É isso. Ficou feio aqui. Beleza? Você está vendo que todos esses casos aqui, as conjunções estão ligando orações. O e liga vendeu, liga ministrou a vendeu. O nem, os nens estão ligando o tinha a tinha, duas orações. O estuda ao verbo trabalhar, a conjunção tanto quanto. Não só como também está ligando aplaudir a externar. Você está vendo aqui o papel da conjunção sendo exercido. Acontece que por um desvio, por uma evolução linguística, a conjunção, não preposição, a conjunção assume um papel preposicional, ligando, além de orações, palavras. Como assim, Vitor? Veja, Pedro e Paulo. Pedro é um substantivo, Paulo é um substantivo. Você está vendo o e, que é uma conjunção aditiva, ligando duas palavras, uma vez que a função de uma oração é ligar orações. E aí, Vitor, o e deixa de ser conjunção e passa a ser uma preposição? Negativo. O e continua sendo uma conjunção que, gente? Aditiva. Oxente, Vitor, uma conjunção ligando substantivos? Sim, é possível, cara. Gente, é unânime isso. Todos os gramáticos dizem que isso aqui continua sendo uma conjunção. Tome cuidado. Bonito e lindo, ligando dois adjetivos. Tá vendo? E, conjunção. Ligando o ou, ligando pronomes, pronome eu ao pronome ela. Ligando advérbios aqui. O ou ligando advérbios amanhã e depois, dois advérbios de tempo. Então você está vendo aqui, a preposição sim, a preposição só liga palavras.
Agora, as conjunções que oficialmente ligam orações também podem ligar nomes, podem ligar palavras, mesmo assim permanecendo com o nome de conjunção. Tudo bem? Não só fez a atividade, mas aprendeu. Veja que eu tenho um conector correlato. Esse mas aqui, candidato, esse mas, muita gente decora como um adversativo, que a gente vai estudar agora. Tu tem que tomar cuidado, porque às vezes o mas pode ser aditivo, como nesse caso. Não só fez a atividade, mas aprendeu. Fazer a atividade e aprender não se opõem, se somam. Ora, quem faz atividade, o normal é aprender. Ele fez a atividade e aprendeu. Você pode confundir isso aqui com adversativa, porque eu tenho um termo elíptico aqui. Qual é o termo? É o mas também. A banca sabe que você decorou o mas como adversativo para te confundir nessa frase. Veja, não só fez a atividade, mas também aprendeu. Ela suprime a expressão também, tentando fazer você confundir o mas aqui aditivo com o mais adversativo. Portanto, toda conjunção depende de um contexto. Uma coisa é você decorar os conectores e outra coisa é você classificar. Decora a conjunção, que é muito importante, e depois veja essa conjunção dentro de um contexto. Nas orações coordenadas adversativas, você vai ter uma ideia em relação à anterior de contrariedade, oposição, contraste, tá tudo aí na apostila de vocês, pode acompanhar, tá bom? Relação de oposição, contraste, adversativas. As conjunções é indispensável que você decore. Com exceção do mas, todas essas outras conjunções só podem ser adversativas. Isso é de fundamental importância para você decorar uma adversativa e diferenciar de uma concessiva. Próxima aula a gente vai falar sobre ela. Com exceção do mas, todas as outras sempre serão adversativas. Mas, porém, entretanto, todavia, não obstante, senão, sem vírgula e antes de uma negativa. Vamos olhar aqui dentro de uma frase para você entender melhor. Eu te amo, mas vou te deixar. Cortei antes da conjunção. Veja se não está dando ideia de adição, porque o mas pode ser adição também. Eu te amo, mas vou te deixar. Como é que eu te amo e eu vou te deixar? Nós temos uma clara ideia de contraste, de oposição. Quem ama não deixa, não é verdade? Portanto, vamos classificar aqui. Oração coordenada assindética, que está sem conjunção, né? Oração coordenada sindética, por conta da conjunção. Por ter dado uma ideia de contrariedade e oposição, ela vai ser uma adversativa, tá bom? Mas sempre veja se não é uma aditiva. Chegaram e não me viram. O E clássico é aditivo. O E clássico é aditivo. Agora a gente tem que analisar dentro de um contexto. Oração coordenada assindética, porque o síndeto ficou na outra. Oração coordenada sindética. Chegar e não ver, nós temos um contraste. Como é que tu chega e não me vê? Posso ter vários elementos dentro de um contexto. Essa frase tem que estar dentro de um contexto. Eles chegaram e não me viram. Realmente, quem chega, a possibilidade, o que se espera é que veja. Mas quebrou uma expectativa. Tem uma quebra aí, levando a ser classificada como adversativa. Nós temos uma quebra de expectativa e esse não é somente uma soma, é uma quebra, um contraste aí. Os políticos fraudam antes de passar para essa, gente. Lembre-se, com exceção do mas, todas as outras sempre serão adversativas. O porém, o entretanto, o todavia, não obstante, apesar disso, o uso do senão, tudo juntinho, todas elas. O porém, por exemplo, é clássico adversativo. Pode grifar aí, o todavia, o no entanto,
sempre serão adversativos. Você pode até fazer um grifo aí, sempre serão adversativos. Os políticos fraudam licitações, a lei, porém, pune. O porém está aqui. Eu sei que o porém aqui é adversativo. Mas essa frase está estranha, não está não, bicho? Veja, os políticos fraudam as licitações, a lei, porém, pune. Eu sei mais ou menos onde é que eu vou cortar. Os políticos fraudam as licitações, é uma frase completa, eu vou cortar aqui. A lei, porém, pune. Você veja que nesse caso específico, eu não cortei antes do conector. Por quê? Olha o excesso de pontuações. A conjunção foi deslocada. Como assim, Vitor? Foi deslocada? A frase, você já copiar essa primeiro, eu vou apagar. A frase originalmente não é assim. A frase originalmente é assim, candidato. Veja. Porém, a lei pune. Porém, a lei pune. Se fosse assim, você cortaria antes do porém. O porém sempre vai ser adversativo. Então, eu vou classificar OCA, oração coordenada assindética, oração coordenada sindética, o que, gente? Adversativa. Se os políticos fraudam as licitações, a lei vai lá e pune. Ideia de adversidade. Não é verdade, gente? Porém sempre é adversidade. Você note que o porém pode ser deslocado. Eu posso colocar no meio ou lá no final. Isso aqui é uma estratégia de concurso e de vestibular para que o aluno não saiba identificar. Você note que eu desloquei a conjunção, todas as conjunções adversativas podem sofrer alteração, com exceção do mas. O mas, você pode escrever aí em cima, não pode ser deslocado. O porém, o no entanto, não obstante, todos eles podem. Note, esse ponto e vírgula aqui foi usado, você tem que anotar, separar o que, gente? Separar orações coordenadas. Separar orações coordenadas. E esse par de vírgulas aqui? Os dois. Marcar o que, gente? Marcar o deslocamento de conjunção adversativa. Coloque aqui, você tem que justificar essa pontuação. Ponto e vírgula para separar orações coordenadas e esse par de vírgulas para marcar o quê? O deslocamento dessa conjunção adversativa. Cai demais o porquê de pontuação, viu? Fique ligado. O homem enriqueceu muito. Cortei. Continuou a defender as classes mais desfavorecidas, não obstante. Eu sei que a palavra não obstante é adversativa porque eu decorei. Preciso ver mais nada porque ela sempre vai ser adversativa. Sei que terminou aqui, que eu cortei aqui, porque ela faz sentido até aqui. O homem enriqueceu muito. Oração coordenada assindética. Esses dois pontos, o que, gente? Vai lá. Separa orações coordenadas. É o mesmo contexto lá. Esse não obstante deveria estar aqui, só que foi para o final. Posso colocar no final? Posso. Eu tenho um deslocamento. O deslocamento pode ser no meio da segunda oração ou pode ser no final da segunda oração. Aí eu te pergunto, bicho, essa vírgula está sendo usada aqui para quê? Para marcar o deslocamento de conjunção adversativa. É muito massa, bicho, estudar essa questão aqui, ó. Oração coordenada sindética adversativa. Cai muito a adversativa em questões CESP, por exemplo. Veja esse caso aqui. Os políticos fraudam licitações, porém a lei pune. Aí a banca pede o seguinte: porém, pode ser deslocado para cá? Pode. O porém pode ser deslocado. Mas imagine que essa frase já deslocada caia na sua banca. Aí a banca vai grifar o porém e vai dizer o seguinte: qual das alternativas abaixo o conector porém pode ser trocado? Aí ele vai trocar por todas as conjunções irmãs dela. Esse porém pode ser trocado por não obstante? Pode. Entretanto, pode. Vai lá, quais são as outras?
Todavia, pode. No entanto, pode. Contudo, pode. Pode. Todas elas podem. Pode ser trocado pelo mas? Não. Mas, Vitor, o mas não é irmã do porém? Não é também adversativa? É. Mas muito cuidado. Quando essas conjunções estiverem deslocadas, o mas não pode, aliás, o porém ou qualquer outro, não pode ser substituído pelo mas. O mas não permite deslocamento. Aí te pega, porque você sabe que o mais é adversativo e pode ser trocado pelo porém. Não quando este estiver deslocado. Beleza? É isso. Esse não obstante pode ser trocado pelo porém? Pode. Entretanto, pode. Todavia, pode. O mas, não. Por quê? Porque está deslocado. Não entregue as notas aos alunos, senão aos coordenadores. O senão é uma conjunção adversativa antes de uma negativa, não entregue aos coordenadores, tá? E ele é uma conjunção adversativa que recusa a vírgula. Recusa. Portanto, eu tenho aqui, ó, não entregue as notas aos alunos, oração coordenada assindética, porque ela não tem conjunção, senão aos coordenadores, oração coordenada assindética, o que, gente? Adversativa. Sem vírgula, viu? É só com o senão, é a única adversativa que não permite vírgulas. E depois de uma negativa, tá bom? É como se fosse, ó, não entregue as notas aos alunos, mas aos coordenadores, tá? Entregue aos coordenadores. Mas, meu amigo, o que fazes aqui? Note que aqui, candidato, eu só tenho um verbo. Eu só tenho um verbo aqui. Como é que o mas vai estar ligando orações se eu só tenho um verbo? O mas também pode ter valor enfático. Isso aqui é uma conjunção, tá, gente? É uma conjunção, só que ele não é adversativo. É uma conjunção com valor enfático. Só quis enfatizar, tá? Ele é expletivo, ele pode ser tirado. O que fazes aqui, tá? É uma conjunção enfático ou eu posso chamar de conjunção expletiva. Eu posso retirar isso aqui de boa, tá bom? Eu queria muito chamar isso aqui de partícula expletiva, de realce, de ênfase. Só que os gramáticos não deixam, é conjunção enfática. Sabemos pouco sobre a lei, as leis, sobre leis, mas Gente, eu acho isso terrível, tá? Mas eu vou continuar. Sabemos pouco sobre as leis, mas, entretanto, muito se opina sobre ela. Você sabe que o mais e o entretanto são adversativas. Oca, oração coordenada sindética, adversativa. Atualmente, modernamente, tem alguns autores que usam duas conjunções com valor enfático. Eu não tenho duas orações aqui, não. Eu tenho apenas o reforço da palavra entretanto em relação ao mas. O mas é a principal aqui. O entretanto foi usado para reforço, tá? É adversativo com ideia enfática. Eu aconselho que, se você for escrever uma redação, não faça essa doideira aqui não. Use só uma conjunção, tá? Isso aqui é acúmulo, não preciso disso. As orações coordenadas alternativas são mais básicas, né? Basta que você decore as principais conjunções. A principal das alternativas é o ou, que também pode vir repetida, ou correlata, ou, ora, já, quer, já, quer, são alternativas sempre. O ou pode ser aditivo, né? Em casos bem esquisitos. Aqui no Brasil ele sempre é alternativo. Veja, fique em casa ou saia. O ou sozinho, gente, ele dispensa a vírgula. É aquela mesma questão. É uma orientação de que quando o ou vier sozinho, nada de vírgula, tá? Então, oração coordenada assindética, oração coordenada sindética. Sindética, faltou o S aqui, alternativa. Fique em casa ou saia. Estou te dando uma opção. É a ideia de exclusão, logo é alternativa. Fique em casa ou saia para as compras. Veja, o ou está ligando. Pessoal, quando ele liga expressões muito longas,
A vírgula poderá vir, tá? Só que ela é dispensável quando ela vem sozinha. Eu aconselho colocar a vírgula por conta do tamanho, da extensão das frases em que esse ou esteja ligando, tá bom? Ou fica em casa e tem um ou, gente? Deixa eu ver aqui nessa primeira para ver se eu escrevi errado. Gente, tem um ou, tá? Ou fique em casa ou saia para as compras. Em correlatas e por conta da extensão, aconselha-se que você coloque a vírgula. É um conselho, uma orientação, não uma obrigatoriedade, tá? Já, quer, veja, correlatas muito extensas, as vírgulas também são aconselháveis. Oca, não é verdade? Oração coordenada, sindética, alternativa. Oração coordenada, sindética, alternativa. Peraí, como aqui está repetido, aqui é sindética, alternativa, tá? Aqui também, oração coordenada, sindética, alternativa. Ou, ora. Quando eu tenho conjunções repetidas, as duas se classificam da mesma forma. Isso aqui tem autor que discorda, viu? Isso aqui não é um conceito fechado, não. Lembra do nem que eu coloquei lá em cima? Tem autor que chama de correlata, classificando somente a última, tá? Ou seja, se leva em consideração apenas essa última. Tem autor que diz que isso aqui é uma assindética. Eu não consigo ver isso aqui como assindética, bicho, porque isso aqui tem a mesma conjunção. Eu classifico as duas. Eu nunca vi cobrando também esse dilema em provas de concurso, tá? O que interessa é a última e se pedir as duas classificações, de boa. Classifique as duas. Tem duas conjunções repetidas, por que não vai ser sindética? Isso não faz sentido, tá bom? Nas conclusivas, vai dar ideia de quê, gente? De conclusão. Tu tá decorando as conjunções, né? Ou, ora, já, quer, são as alternativas. Aí tu decora as três principais das conclusivas, que é o logo, o portanto e o por isso. Logo, portanto, por isso. Logo, portanto, por isso. Logo, portanto, por isso são conclusivas. Eu faço esse processo de memorização. O logo, o portanto e o por isso, quando conjunções, sempre serão conclusivas, viu? Sempre serão conclusivas. Saiu cedo do cursinho. Logo teve mais tempo para namorar. Não vou nem avaliar o sentido, porque o logo sempre é quando conjunção, né? Quando ele for uma conjunção, é conclusivo. Oração coordenada, sindética, conclusiva. Isso aqui é a minha oca. Note que eu não tenho nenhuma conjunção aqui, tá bom? Logo. Compara esse logo com esse logo aqui. Eu comparo já, mas vamos aqui. Recebeu a carta, portanto, atenderá logo. Oração coordenada sindética, conclusiva. E aqui é a minha oca, porque não tem nenhuma conjunção. Vitor, tu disse que o logo sempre vai ser conclusivo. Sim, quando ele for conjunção. Aqui não, aqui é um advérbio, aqui não é uma conjunção. Esse logo não está ligando orações, está vindo no final para estabelecer a ideia de tempo. Recebeu a carta, portanto atenderá hoje, amanhã, domingo, atenderá logo. Isso aqui é um advérbio temporal, toma cuidado para não confundir com conjunção. Conjunção liga orações. Quais são as conjunções conclusivas, candidato? Logo, portanto e por isso. Decorou, né? Estudou muito, por isso que eu já sei que sempre vai ser conclusiva. Oração coordenada sindética, o que, gente? Conclusiva. Aqui é a minha oração coordenada assindética. Decorou? Logo, portanto, por isso, são as três conclusivas. Saiu cedo do cursinho. Logo, teve mais tempo para namorar. Então, ela concluiu. Se eu sair cedo, posso ir namorar. Recebeu a carta, por isso vai atender logo. É uma conclusão de uma ação anterior. Beleza? Mais uma vez o E. O E, que é quase que exclusivo da aditiva, ele é comum nas aditivas,
Apareceu nas adversativas e está aparecendo aqui nas conclusivas. O E é danado. Veja, tirou o bolo do forno agora mesmo. Oca, que não tem conjunção. E não pôde comer já. E não o pôde, e não pode, né? Não tem acento não. E não pode comer já. Oração coordenada sindética. Cara, é porque ele tirou o bolo agora que ele concluiu que não vai poder comer agora. Esse E não está simplesmente adicionando ações. Ele está fazendo uma conclusão em relação à oração anterior. É porque o bolo está quente que não vai poder comer. Esse O conclui, é uma conclusão. Esse E não é aditivo. Ele é o que, gente? Conclusivo. Você note que não basta decorar, tem que avaliar o contexto em que está inserido. Ela não quis vê-lo, foi, pois, para casa. Gente, eu disse para vocês aqui que as conclusivas é o logo, portanto e por isso, que são as conjunções clássicas. Logo, portanto e por isso. O pois, ele poderá se encaixar nas conclusivas, só que ele não é originalmente uma conclusiva. As explicativas que tem que porque pois, que porque pois, que porque pois. Quais são as três explicativas? O que, o porquê e o pois. O pois é originalmente explicativo. Mas, Vitor, ele pode aparecer como conclusivo? Pode. Por não ser original de fábrica conclusivo, ele sempre vai soar estranho nas conclusivas. Como assim, Vitor? Vou te explicar. Lê essa frase para você mesmo, vai. Lê. Não é estranho, não é essa frase? O uso do pois nessa frase não é estranho, não? Eu vou ler de novo para você. Ela não quis vê-lo, foi, pois, para casa. Qual é a chance de você, brasileiro, produzir essa frase? Zero. Eu não tenho condição de formular uma frase dessa, pelo menos não oralmente. Escrito, vá lá. Essa frase, você note que o pois ficou deslocado. Ela não quis vê-lo, é a minha primeira oração, oca. Foi, pois, para casa, o pois, que liga orações deveria estar aqui, foi deslocado para depois do verbo. Aqui essa vírgula separa orações, não é isso? Você já aprendeu lá em cima. E essas vírgulas aqui estão isolando o quê? Isolam o deslocamento, ou marcam deslocamento. Como o pois, se o pois estivesse aqui, ele seria explicativo. Como, pois, foi para depois do verbo da segunda oração, ele se torna o que, gente? Conclusivo. Oração coordenada sindética conclusiva, tá bom? Portanto, lembre-se, o pois, quando soar estranho a frase, ele vai ser conclusivo, tá? Sim? Ótimo. Eita, Vitor, quer dizer que quando uma conjunção se desloca dentro de uma frase, ela assume uma outra função? Ei, bicho, não viaja não. Eu não estou dizendo isso não, eu estou falando em relação ao pois. Porque você viu lá em cima que o porém e o não obstante podem mudar de posição, mas eles não mudam de significado não. Quando eu disse, ó, ela saiu, voltou, porém, o porém que deveria estar aqui, ele foi deslocado. Aqui ele é adversativo e depois também é adversativo. O porém pode mudar de posição, no entanto, não obstante, exceto mas, podem mudar de posição conservando o sentido de adversativo. Eu estou falando do deslocamento apenas do pois. O pois na ordem natural ele é explicativo e deslocado é conclusivo.
As orações explicativas, que, porque, pois, que, porque, pois, que, porque, pois. Você já aprendeu isso. Que, porque e pois. São as três conjunções explicativas. Que, porque, pois. Essas conjunções aqui, elas não são nada exclusivas. O que, existe 1000 funções para ela. O porquê pode ser duas, causal, subordinada causal e coordenada explicativa. E o pois pode ser conclusiva também. Então, requer análise. Para que você distinga isso aqui, vamos analisar aqui, gente. Ó, chegou mais cedo ao cursinho, que ela ficou bem na frente da sala. O fato de ela ter ficado bem na frente da sala é uma evidência de ela ter chegado cedo. Lembre-se que as explicativas transmitem uma ideia de evidência para justificar um outro fato. Chegar cedo ao cursinho, que ela ficar na frente da sala, é uma explicação, ou seja, é uma evidência, é um processo de dedução. Portanto, eu tenho oração coordenada sindética, o que, gente? Explicativa. Note que isso aqui apresenta uma explicação em relação a ela ter chegado mais cedo ao cursinho. É uma evidência. Lembra bem, explicativa, evidência. Tomou banho porque os cabelos estão molhados. O porquê pode ser explicativo, dependendo se mostrar uma evidência. Tomar banho e os cabelos estarem molhados. O cabelo molhado é uma evidência que ela tomou banho? Pode ser, né? Tem gente que só molha o cabelo e não toma banho. Mas eu não estou falando sobre isso. O cabelo mostra uma evidência de ela ter tomado banho. Oração coordenada sindética, o que, gente? Explicativa. Mostrou evidência, é uma explicativa, que é uma oca. E aqui também é uma oca. Conseguiu a aprovação. O pois na sua ordem natural sempre vai ser explicativo. Oração coordenada sindética, explicativa. Estudou como nunca fizera antes. Isso aqui é uma explicação sobre a sua aprovação. Aqui eu tenho a minha oca. Você já sabe distinguir o pois quando é conclusivo, quando é explicativo. Agora, você vai tomar cuidado quando pois for uma oração subordinada adverbial causal ou for uma coordenada explicativa. Ela vai ser uma subordinada, eu vou colocar aqui, ó, não é OSS não, oração subordinada, adverbial, causal. Isso aqui você vai ver próxima aula, tá? Oração subordinada causal, quando apresentar o que, gente? O motivo. Geralmente ela vem na ordem inversa, tá? Ela inicia a oração e não possui vírgula. Aliás, quando ela está na ordem inversa, ela vai possuir vírgula. Na ordem direta, sem vírgula. Na ordem direta, sem vírgula. Essa sem vírgula aqui, o argumento é fraco. Eu quero que você preste atenção mais nisso, quando expressar o motivo. Já nas explicativas, o verbo da anterior, o verbo anterior, está no imperativo. Verbo anterior está no imperativo, expressar uma evidência em relação ao fato anterior e ela na posição natural possui vírgula. Possui vírgula. Beleza? Sim? Todos esses conceitos estão na apostila de vocês. Podem conferir, eu vou jogar para cá para diferenciar o que é causal, o que é uma explicativa. Na 1 e 2, você percebe que eu tenho os conectores que eu estou com dúvida. Sempre que tiver o porquê, o pois, tá? O que, ele pode ser explicativo, pode ser causal, principalmente o porquê. Às vezes cai demais isso em prova. Para você fazer a diferença, primeiro fato, observe se o verbo anterior está na forma imperativa. Venha e viaja são duas formas imperativas. Se o verbo anterior estiver no imperativo,
Ambas serão orações coordenadas sindéticas o quê? Explicativa, não tem nem para onde correr. Com o verbo anterior no imperativo, as explicativas aqui serão garantidas, porque e pois são duas conjunções explicativas. Decore essa dica, viu? O rosto está vermelho porque o amigo o agrediu. Olhei para o verbo da anterior, eu não tenho um verbo no imperativo. Aí eu vou ter que passar para a minha próxima dica, que é verificar motivo ou evidência. Motivo ou evidência. Vamos pensar comigo. Por que o amigo agrediu? A agressão do amigo é o que motivou o rosto estar vermelho? É a causa? É, gente, deixa eu te dar um murro na cara. É uma causa. Se a agressão é a causa de o rosto estar vermelho, esse porquê não vai ser explicativo. Essa oração aqui será oração subordinada adverbial causal. Vitor, o que diabo é isso? Você vai ver próxima aula, que a gente vai falar sobre o período subordinado, tá? Quando mostra o motivo, a causa, ela é uma subordinada adverbial causal. Veja a mesma frase, eu troquei alguns termos. Ele o agrediu, pois o rosto está vermelho. O fato de o rosto estar vermelho é o motivo da agressão? Cara, claro que não é, senão os hospitais estariam cheios de pessoas agredidas. Ah, eu tive uma irritação, eu comi algum produto, deu alergia, meu rosto ficou vermelho. Eita, o rosto está vermelho, vamos dar uma pisa nele. Cara, o rosto de uma pessoa estar vermelho não motiva a agressão. É apenas uma evidência. Se é uma evidência, é uma explicativa. Oração coordenada sindética, o que, gente? Explicativa. E aqui eu tenho uma oca, tá? Nas adverbiais eu chamo de principal. A gente vai ver isso na próxima aula. Ela viajou, pois a porta está fechada. A porta está fechada. É o que motivou ela a viajar? Gente, pensa comigo. Tu chega na casa, tu chega em tua casa. Eita, a porta está trancada. Ah, então eu vou viajar. Bicho, isso aqui não é motivo. O que motivou a viagem foi uma outra coisa que eu não sei. A porta está fechada é uma evidência que ela viajou. Não é o que motivou. Oração coordenada sindética, o que, gente? Explicativa. E aqui é uma oca. Oração coordenada sindética. Choveu, pois o chão está molhado. E aí? O chão está molhado motiva a chuva? Bicho, eu não sou da biologia, mas eu acredito que chão molhado não motiva a chover, não. Senão, meu filho, eu vou molhar tudo lá na minha rua. Porque o sol está pegando fogo aqui. E aí? E aí? Claro que é uma evidência, cara. É uma evidência que choveu. Se é uma evidência, oração coordenada sindética, o que, gente? Explicativa. E aqui é uma oca. Choveu ontem porque a previsão avisou. A previsão ter avisado é a causa da chuva? A chuva está assistindo jornal agora? Eita, Jornal Nacional, bicho, anunciou, portanto eu vou ter que chover hoje. Claro que não, gente. O que motiva a chuva são outros fatores naturais, não porque o jornal anunciou, tá? Então, porque a previsão avisou também é uma evidência. Oração coordenada sindética, o quê? Explicativa. E aqui é a minha oca. Só vai ser causal quando expressar o quê, gente? Motivo. Ok? Gente, estamos encerrando aqui a nossa aula de período coordenado. Espero que vocês tenham aprendido bastante. Façam a atividade, treinem bastante, vejam de novo essa aula. E até a próxima, gente. Tchau, tchau. Forte abraço.